O dia de tensão e o amigo de ouro. Olá pessoal de todo o Brasil e do mundo que acompanham o nosso canal. Aqui quem fala é a Beruéter, a ovelha conselheira de vocês. Hoje eu vim abrir o meu coração e contar uma história muito marcante, cheia de suspense, reviravoltas e sentimentos intensos. Foi algo bem surpreendente, daqueles dias em que a gente percebe que o mundo real pode ser muito mais assustador do que qualquer filme de ficção. Tudo aconteceu na segunda-feira passada, no dia 14 de julho deste ano. Lá estava eu, bem tranquila, no meu ritmo sossegado de sempre, de boa na lagoa, sem fazer absolutamente nada demais. O relógio da parede marcava exatamente 10 horas e 48 minutos da manhã. O sol entrava pela janela do quarto e eu estava aqui quieta no meu canto, divagando e me lembrando daquele dia tenso da nossa excursão na floresta de Irombak. Aquela aventura tinha sido de tirar o fôlego, cheia de perigos, mas no fim tudo tinha dado certo. Eu pensava comigo mesma sobre como a vida tinha voltado a ser calma e pacífica. Mal sabia eu que a calmaria estava prestes a ser interrompida por uma tempestade escolar. De repente, o silêncio do quarto foi quebrado por um estrondo. O Miguel entrou correndo, se arrumando que nem um completo desesperado. Ele procurava meias, jogava cadernos de um lado para o outro, checava o estojo e olhava para o relógio a cada 2 segundos. A energia dele estava pura ansiedade. Foi aí que uma ideia brilhante passou pela minha cabeça de ovelha. Eu pensei, por que ficar aqui entediada se eu posso acompanhar meu melhor amigo em mais uma jornada? Decidi me infiltrar, usando toda a minha agilidade de mistério, me movendo silenciosamente como se eu fosse um ninja das sombras. Aproveitei o momento em que ele foi buscar água e entrei de mansinho dentro da mochila dele. Vou te contar uma coisa, o espaço lá dentro estava incrivelmente apertado. O Miguel carrega a vida inteira naquela mochila. Tinha estojo gigante, pasta com divisórias e vários cadernos pesados que quase me esmagavam. Por volta das 11 horas e 44 minutos, senti a mochila ser erguida do chão. O movimento começou. Eu sentia o balanço de um lado para o outro enquanto ele caminhava apressado pela rua. Estava um calor insuportável lá dentro daquele tecido escuro. Eu mal conseguia respirar, mas me mantive firme e silenciosa. Depois de um bom tempo de caminhada, a mochila finalmente ficou quieta. Eu pensei, ufa, chegamos. Mas que nada. Logo em seguida, o Miguel começou a correr e a mochila voltou a chacoalhar tudo lá dentro de forma caótica. Desta vez, eu estava completamente esprêmida contra o caderno de geografia. Foi um momento triste e claustrofóbico, confesso. Finalmente a agitação diminuiu e eu percebi que o Miguel havia entrado nos portões da escola. De repente, um apito estridente e ensurdecedor ecoou de um lugar muito próximo de onde ele estava. Parecia o sinal da entrada ou algum inspetor chamando a atenção dos alunos. Em seguida, senti o impacto. O Miguel jogou a mochila em cima da mesa de madeira da sala de aula com bastante força. Tudo ficou quieto de novo por alguns instantes. Do lado de fora do meu esconderijo de zíper, o ambiente começou a ganhar vida. Os sons típicos do 7º ano começaram a invadir meus ouvidos. Era um verdadeiro caos sonoro. Eu ouvia meninas rindo alto e fofocando no fundo da sala, meninos batendo cartinhas de bafo nas mesas da frente, o arrastar de cadeiras de ferro no chão, e aquele burburinho geral de pessoas que pareciam não querer estar ali estudando. Eram ruídos estranhos, uma mistura de energia adolescente com tédio. Foi aí que a luz do dia entrou no meu esconderijo. O zíper se abriu rapidamente. Surpresa, Miguel. Quando ele colocou a mão para pegar um lápis, deu de cara comigo. Os olhos dele quase saíram para fora de tanto susto, mas para evitar que qualquer outra pessoa me visse, ele agiu rápido e me escondeu no fundo da mochila, deixando apenas uma frechinha aberta para que eu pudesse respirar e observar. Fiquei a aula inteira sem entender o porquê de tanto segredo e tanta pressa, mas não demorou muito para que o mistério começasse a se revelar. O clima na sala estava pesado, dava para cortar o ar com uma faca. De repente, comecei a escutar cochichos suspeitos e venenosos vindo exatamente de trás da carteira onde o Miguel estava sentado. Eu me estiquei um pouco, coloquei minhas orelhas bem perto da abertura da mochila e forcei a audição. Vi um grupinho de 3 alunos conversando de cabeça baixa, olhando de rabo de olho para o Miguel. A gente vai ter que dar uma lição de verdade nele. Ele acha que manda aqui. O Miguel passou aquelas 3 páginas de geografia para todo mundo copiar só porque ele queria se aparecer para a direção. Ele gosta de ver a sala se dar mal enquanto ele banca o santinho que adora estudar. Ele é um tremendo folgado. E aquela mulher da biblioteca é uma trouxa de dar atenção e escutar o que ele fala. Quem ele pensa que é para decidir o que a sala inteira tem que copiar?
Eu fiquei paralisada. Minhas patas tremeram de leve dentro da mochila. O que o Miguel poderia ter feito para eles estarem planejando uma vingança? Eu não conseguia entender o motivo daquele plano maldoso. Olhei para o Miguel pela fresta e vi que ele estava com uma postura muito séria. Ele não olhava para trás, não conversava com absolutamente ninguém e mantinha os olhos fixos na lousa. Ele parecia focado apenas em cumprir o dever dele de estudante, ignorando a energia ruim ao redor. Curiosa e muito preocupada, decidi arriscar um pouco mais. Coloquei o focinho bem na borda da mochila para escutar melhor. O grupinho continuava destilando veneno. Naquele momento, eu entrei em choque absoluto. Sentia meu coraçãozinho de ovelha bater acelerado contra o tecido da mochila. Ouvir o nome do meu querido Miguel naquele contexto de ódio foi horrível. Por um breve segundo, tentei me iludir pensando se existia outro Miguel na sala. Mas não, a realidade logo se confirmou. Era realmente o meu Miguel de quem eles estavam falando com tanta raiva. Mais tarde, prestando atenção nas conversas cruzadas pela sala, consegui juntar todas as peças desse quebra-cabeça complicado. Descobri que no dia anterior, quando a professora titular faltou, o Miguel tinha ido até a biblioteca avisar sobre a ausência e acabou ajudando a selecionar 3 páginas inteiras do livro de geografia para que a sala fizesse uma atividade de cópia. Para a turma, aquilo foi o pior crime do mundo. Mas o que mais me impressionou na atitude do Miguel foi que, apesar de toda aquela pressão psicológica e dos olhares de desaprovação, ele não parecia abalado. Ele mantinha a postura firme e forte, parecendo mais maduro e resistente do que nunca. Achei aquela serenidade dele quase inacreditável. Ele simplesmente não abria a boca para reclamar, não tentava se justificar e nem entrava em discussões bobas. Foi exatamente ali que eu tomei a minha decisão histórica, era hora de agir. Eu sabia que precisava chamar o meu amigo mais poderoso. Ele sim saberia como impor respeito e resolver toda aquela injustiça. Finalmente o sinal tocou e chegou a hora do recreio. O pátio da escola era imenso e barulhento. O Miguel andava sem rumo pelas áreas comuns, tentando apenas passar o tempo. Ele me tirou discretamente da mochila e me segurava firme em suas mãos, me balançando de um lado para o outro enquanto caminhava. Do meu ponto de vista, a movimentação era hostil. Por onde quer que o Miguel passasse, grupinhos se cotovelavam, apontavam e cochichavam alto, o suficiente para que a gente percebesse. As pessoas o encaravam com desdém. Fiquei extremamente desconfiada e com uma vontade enorme de proteger meu amigo daqueles olhares julgadores. O recreio acabou e voltamos para a sala de aula. Era o 4º horário, o momento que eu gosto de chamar de o massacre das múltiplas contas. O professor de matemática entrou na sala de aula com passos firmes e uma expressão séria. Sem perder tempo com conversas paralelas, ele pegou o giz e encheu a lousa de ponta a ponta com nada menos que 8 atividades complexas de equações matemáticas. E para piorar a atenção dos alunos, ele avisou que iria vistoriar e corrigir tudo naquele mesmo dia. O desespero tomou conta da sala, mas o Miguel manteve o foco. Enquanto ele resolveu os cálculos concentrado, eu via que toda vez que algum colega de classe passava perto da mesa dele para ir até a lousa ou falar com o professor, olhava com o olho torto, com desdém e cara feia. Meu pelo de ovelha murchou de tristeza ao ver tanta hostilidade gratuita com alguém que só estava fazendo o seu dever. E então, o relógio avançou para o 5º e último horário do dia, o que eu chamo solenemente de o último suspiro da mentira. O Miguel terminou todas as difíceis atividades de matemática antes de todo mundo, guardou o material e puxou o seu caderno de inglês de dentro da mochila. Aquele caderno estava tão limpo e organizado que parecia até brilhar no ar de tão caprichado que era. Poucos minutos depois, a professora de inglês entrou na sala carregando uma pilha de folhas impressas. Era dia de prova surpresa. A sala inteira congelou e um silêncio tenso se instalou no ar. A única boa notícia era que a prova seria realizada em dupla e com direito à consulta ao caderno. O Miguel, que não tinha dupla por conta do boicote da sala, resolveu fazer a prova sozinho. Ele se concentrou de uma forma impressionante, leu cada questão com calma, respondeu tudo de maneira impecável, e num piscar de olhos, levantou-se e entregou a folha perfeita na mesa da professora. Depois disso, ele voltou para sua carteira, permaneceu em absoluto silêncio por alguns minutos e levantou a mão, pedindo permissão para ir ao banheiro. Ele caminhou calmamente pelos corredores vazios até entrar no banheiro masculino. Entrou em uma das cabines reservadas, trancou a porta de metal e finalmente me tirou do bolso do casaco me colocando sobre o suporte de papel. Ele suspirou profundamente, olhou nos meus olhos de pelúcia Bellwether, escuta só, porque a situação está realmente complicada. Ontem tinha aula de geografia, só que a professora faltou de última hora. Como a sala estava prestes a virar uma bagunça e a bibliotecária ia vir fiscalizar a sala de qualquer jeito, eu fui até lá e avisei sobre a falta para evitar que todo mundo levasse bronca ou ficasse com falta coletiva.
A bibliotecária já estava ciente, então apenas ajudei ela a escolher as páginas do livro didático para nossa turma copiar e manter a ordem durante o período. Só que quando o pessoal da sala descobriu que fui eu que avisei a bibliotecária e ajudei a escolher as páginas, eles simplesmente surtaram. A sala inteira começou a me xingar de dedo duro, a me tratar mal e a conspirar contra mim pelas costas. Entendeu o tamanho da injustiça? Via cada palavra atentamente, balançando a minha cabeça de forma assustada e indignada. Fiquei horrorizada ao perceber do que os seres humanos, e esses monstros disfarçados de alunos do colégio, são capazes de fazer com quem só tenta ajudar e manter as coisas nos eixos. Senti todo o meu pelo arrepiar de nervoso e de proteção. O Miguel respirou fundo, lavou o rosto na pia, me guardou de volta com cuidado e retornou para a sala de aula para enfrentar os últimos minutos de aula. O sinal final bateu de forma libertadora. Nós saímos da escola, passamos pela multidão e finalmente entramos no ônibus escolar. O caminho de volta para casa foi incrivelmente tenso, com o silêncio dominando o ambiente enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas da cidade. Subimos a ladeira da nossa rua de cabeça erguida e finalmente cruzamos a porta de casa. O peso do dia parecia ter ficado do lado de fora. Foi naquele exato instante, no silêncio acolhedor do quarto do Miguel, que eu soube que não podíamos mais hesitar. A justiça precisava ser feita de um jeito ou de outro. Eu olhei para o canto mais escuro do quarto, onde a luz do sol não batia, respirei fundo com toda a coragem que havia em meu peito de ovelha e tomei a decisão final. Era a hora perfeita de invocar o meu grande aliado, o meu amigo feito de pura realeza e mistério, o Goldwaka. Eles não perdem por esperar pelo nosso próximo passo.